Bom, a ideia hoje é falar sobre o teorema fundamental da álgebra. Quem não conhece, é um teorema que não é de álgebra, mas é um teorema que diz o seguinte, né? Se você tem P de Z igual a, vou botar assim, Z elevado a N mais a N menos 1, Z elevado a N menos 1, mais a 1Z, mais a 0, com, vamos dizer, N maior ou igual a 1, quer dizer, um polinômio que tem algum, não é uma constante, né? Aqui os coeficientes são números complexos, podem ser reais, que são números complexos também, naturais, mas números complexos. Né? Então, todo polinômio, quer dizer, assim, tem raiz em C. Bom, esse negócio começa a resolver equações polinomiais, é um problema antigo, então, equações de primeiro grau praticamente não tem mistério, equação de segundo grau já dá um certo trabalhinho, mas se sabe resolver. Como eu comentei com vocês, há cerca de 500 anos se obtiveram métodos de resolução de equações de terceiro e quarto grau. E nesse processo nasceram, de certa forma, os números complexos, que têm uma história que não é assim um parto, nasceram os números complexos, C, pontos do plano, A mais BI e tal. Não, isso foi uma construção, né, que leva, se a gente pensar da fórmula de resolução da equação de terceiro grau, ou do Ars Magna, que já indica, o livro Ars Magna que publica essa fórmula, esse método, na verdade, e já indica a possibilidade de resolver as equações de terceiro grau, continuando as contas com aquelas raízes de números negativos, até, então isso é 1534, até 1800, mais ou menos, quando vem a compreensão de que um número complexo é um ponto do plano, pode ser representado por um ponto do plano, né? São quase 300 anos. Mas esse resultado aqui, embora não se tivesse uma clareza muito grande do que era um número complexo, essa ideia de que todo polinômio teria raízes complexas é de cerca de uns 400 anos atrás. 1615, por aí. Mas até se ter uma demonstração disso foram uns 200 anos. O Gauss dá a primeira demonstração, acho que 1799, uma coisa assim, mas ele mesmo não gostou muito, aí ele fez mais umas duas até que ficou satisfeito em 1800 e coisa aí. Então, a coisa de uns 200 anos. Oi. Pretendo, sim. Vai usar a legal? Não, vou fazer uma outra demonstração que eu acho que essencialmente deve ser devido ao Rouchet, eu não sei exatamente, eu aprendi ela num livro muito bom, do Curran, chamado O que é a Matemática, quando estava na graduação, e depois há muitos anos eu fiquei obcecado por essa demonstração, porque eu acho ela impressionante, assim, é uma demonstração muito simples, muito bonita, e geralmente nos cursos de funções de variáveis complexas, você estuda lá umas coisas, de repente sai a demonstração do teorema fundamental da álgebra e você não entende nada, não sabe, quer dizer, mas não fica uma coisa assim. Então eu acho que essa demonstração ela tem uma riqueza, tanto que a mesma ideia demonstra outras coisas, em particular o teorema de Brouwer, que é um teorema do começo do século XX.
Então, o fato é que esse resultado aqui, ele vai, tal, o D'Alembert, em 1700 e coisa, acha que demonstrou, mas acho que até o Leibniz chegou a dizer que o teorema era falso. O D'Alembert achou que demonstrou, como já falei, o teorema na França é conhecido como teorema de D'Alembert, mas realmente foi provado pelo Gauss. E ele corre em paralelo com a questão de achar fórmulas de resoluções de equações polinomiais. Na verdade, você tem, o teorema fundamental da álgebra, que é simplesmente provar que todo polinômio tem raiz, é uma coisa, fórmulas e métodos. Vamos dizer, aqui você tem o método de Newton, vocês devem estar vendo em computação científica, vai aparecer, acho que em computação científica, é um método numérico de resolução, né, para você resolver aproximadamente. O Newton faz isso em 1670 e pouco, o livro dele de cálculo tem isso. Então, aqui é um caminho de você procurar soluções aproximadas. Aqui é o problema de encontrar fórmulas. Então, aqui vamos dizer, em 1515, você tem 1515, 1530, por aí, você tem as fórmulas das equações de terceiro e quarto graus. E aí, o problema da equação do quinto grau fica até 1820 qualquer coisa, que é quinto grau, não tem. Se mostra que a partir do quinto grau não dá para ter fórmula. E nessa mesma época, aí, por volta de 1830, mencionar o Galois, porque eu estou começando o filme do Galois. O Galois é um cara que morre com 20 anos num duelo, então é o herói romântico da matemática, e ele fez um negócio porrada, assim, ele sacou que por trás de cada equação polinomial tem um grupo de transformações, que é o que, a estrutura desse grupo é que vai dizer se aquela equação polinomial pode ser resolvida por radicais. Resolvida por radicais significa você usar as 4 operações e mais extrair raízes. Então, ele dá uma explicação fabulosa desse negócio, assim, difícil da maneira como ele apresentou. Nada do que ele falou existia, ele é considerado praticamente um fundador dessa ideia de procurar por trás de um problema um grupo de transformações. E o teorema fundamental da álgebra é simplesmente você garantir que sempre tem solução. Então, embora se acreditasse desde 1600 e pouco que o teorema é verdadeiro, só por volta de 1800 que ele vai ser demonstrado. É um teorema super importante, e, na minha opinião, um teorema que já poderia perfeitamente ser ensinado hoje, pelo menos no ensino médio. Algum dia vai ser ensinado para as crianças de 8, 9 anos, como certo. Pô, meu filho tem 11 anos, está lá estudando frações, decomposição em fatores primos, coisas mais difíceis do que a demonstração desse teorema, né? E que em algum momento foram o suprassumo da matemática, né? Mesmo assim, né, somar números naturais é uma coisa que em algum momento da história da humanidade só os maiores gênios conseguiam fazer. Então, podemos esperar vamos dizer, se tudo der certo, se o aquecimento global não matar todo mundo, ou os antibióticos falharem, ou alguma outra coisa assim acontecer, que dentro de algum tempo as crianças vão aprender esse teorema. Eu queria simplesmente começar falando
principal ideia. Na verdade, é como eu já dei uma aula sobre números complexos. A aula que eu dei para vocês sobre números complexos é uma aula que vocês podiam ter tido no ano passado, no colégio, certo? Não tem nada de fabuloso ali. Né? Então, e a parte difícil está ali. A ideia de que eu preciso é a seguinte, olha só, vê se... toda vez que eu dou aula, eu me lembro que eu tenho que mostrar isso para minha filha de 9 anos, ela está crescendo e eu ainda não mostrei para ver se ela entende facilmente. Imagina o seguinte, você tem um ponto P e uma curva fechada C. Aí ela veio. Está claro quantas voltas essa curva está dando em torno do ponto P? Uma, né? Tá? Se eu convencionar que quando eu ando no sentido horário é -1, vamos chamar isso aqui de C1 e C2, então eu posso dizer que o número de voltas de C1 em torno de P é igual a 1, o número de voltas de C2 em torno de P é igual a -1. E daí, vamos dizer, a gente extrapola, né? Quer dizer, se a gente fizer uma curva C3 assim, por acaso ela dá 3 voltas, né? Então, é uma coisa que, tá certo, se você quiser ensinar para o seu irmão mais novo, ele vai entender. Não tem nada que não possa entender. E tem uma coisa também muito cinematográfica nessa história aqui, é o seguinte, que se eu, imagina, pega, vou apagar aqui para... aliás, essa aula eu preciso fazê-la com os vídeos, porque eu tenho vários vídeos mostrando essas ideias e um software que está precisando de um programador para aperfeiçoar detalhes finais dele, mas é um software também que faz coisas interessantes. Mas, bom, pega aqui o ponto P e uma curva C. Curva C, vê se não é claro. A curva C é uma curva fechada, claro, aqui na história, né? E o ponto P, eles podem se mover. Né? Por exemplo, pode desfazer esse nó e tal. Enquanto P e C não se cruzarem, esse número de voltas não muda. Legal? Uma coisa óbvia. Quer dizer, quando eles se cruzam, pode mudar, ou até pode não mudar. Vamos dizer, se você tiver uma situação assim, ó, imagina que a curva está assim e o ponto P está aqui assim. Se ele cruzar passando por aqui, né, o número de voltas é 0 e continua 0. Também pode acontecer, né, vamos dizer, se você tiver um ponto P aqui assim, ele está dando 0 voltas, se ele cruzar por aqui, pode saltar de 0 para 2. Mas, tá? Convenhamos que nada disso tem qualquer dificuldade. Bom, a demonstração que eu quero que vocês entendam aqui do teorema fundamental da álgebra está baseada nisso. Tá? E talvez numa segunda ideia, que é isso daqui, mas é a ideia do Rouchet, né? Que é a seguinte, imagina aqui que eu tenho ponto P. Aliás, eu tenho um vídeo que eu gosto sobre isso, que usa como música de fundo a Asa Branca. Conhece a Asa Branca? Tocado no violino, fica muito bonito, com percussão assim. Então você tem o ponto P e você tem aqui, digamos que você tem aqui uma curva C0. Imagina, vamos dizer, C0 é uma coisa assim, uma função de AB. Né? As nossas curvas são curvas parametrizadas, né? Tá certo? Porque se eu não parametrizar, eu não sei se ela roda para cá, se roda para lá, quantas vezes ela roda sobre si mesma. Então, eu vou parametrizar C0 de AB em R2 menos o ponto P. Ela não pode passar pelo ponto P. Imagina que eu faça uma função V de AB em R2.
Mas V, então eu pego aqui o ponto C0 de T. Em cada ponto C0 de T, eu penso o V não como um ponto, mas como um vetor. E aí eu somo o V de T. E quando eu somo esse ponto aqui, eu chamo... Deixa eu ver de T aqui. Deixa eu botar ele amarelo. V de T aqui. Né? E aqui é o C1 de T. Imagina o seguinte, né, que a distância, a norma de V de T seja sempre menor que a distância entre C0 de T e P, para todo T. Então, esse tamanho daqui é menor que isso aqui. Então, cada ponto tem lá o seu Vzinho. E a curva C1, então, vai ser essa curva que vai fazer isso aqui. Essa é a curva C1. Oi? Os V's de T tem uma direção aleatória? Para cada T, tem o C0 de T e o V de T. O V de T aponta para qualquer lugar. Mas a única coisa que eu sei, eu tenho garantido, é isso aqui. Então, olha só, mas olha que coisa interessante. Se eu pegar qualquer um desses caras, se eu fizer... Na verdade, olhando para cá, eu só sei que eu tenho aqui, esse V de T tem que estar dentro de algum círculo cujo raio é menor que isso aqui. E, portanto, ele não chega, esse segmento aqui não passa por aqui. Esse V de T ele é normal para toda a gente? Não, ele pode apontar para qualquer lugar. Está vendo? Aqui ele está bem inclinadinho, né? Então, o que eu estou dizendo é que a curva C1 também é uma curva de AB em R2 e que ela leva T em C0 de T mais V de T. Agora, observa o seguinte, ó. Eu posso fazer a curva C0 andar até a curva C1, cada ponto andando sobre o V. Tá legal? Quer dizer, eu posso construir o seguinte, ó, CS para S entre 0 e 1, eu posso construir a curva CS de AB em R2, que a cada T me associa CS de T, vai ser C0 de T mais SV de T. Como S está entre 0 e 1, a CS vai ser alguma coisa aqui assim, né? Tá legal? Observa que se eu fizer isso, quando eu faço S variar de 0 a 1, eu ando da curva C0 até a curva C1. E com certeza eu não passo por P. Não passo por P, por quê? Porque essa distância aqui é menor do que essa. Sempre, até aqui. Então, em todos os momentos, eu estou a uma distância de C0 menor que a distância de P. Então, nenhum deles é P. Então, na verdade, todas essas curvas aqui, né, tanto a C1 como a C0, eu posso dizer que elas não passam por P. E, portanto, eu consigo deformar a curva C0 na curva C1 sem passar por P. E então, o número de voltas que C1 vai dar em torno de P é igual ao número de voltas que C0 vai dar em torno de P. Por causa dessa hipótese aqui.
Claro? Também é uma coisa que vocês conseguem ensinar. Entendeu? Pelo menos, talvez, peraí, talvez, o Luizinho já está olhando assim, não sei se o Francisco vai entender isso também assim, mas pelo menos para o colega que está agora no terceiro ano do ensino médio, tranquilo, né? Tá? Muito bem. Então, agora nós já sabemos tudo que precisa para demonstrar o teorema. Uma das coisas a gente já viu antes. Eu costumo chamar isso de lema de Rouchet, em homenagem ao Rouchet, que fez uma coisa que tem a ver com isso. Eu acho que ele enxergou isso, não tenho certeza. A demonstração do teorema é o seguinte, ó, pega o polinômio, P de Z, igual a Z elevado a N. O Z elevado a N é porque, como eu quero achar uma raiz, então o AN Z elevado a N, como o AN tem que ser diferente de zero para dar o grau, eu posso dividir por AN e ficar com uma coisa assim, né? Mais a zero. Isso daqui, essa P, eu vou olhar como uma função de C em C. Olhar como uma função de C em C. Então, função de C em C, eu tenho que fazer assim, né? Eu boto os complexos aqui, para cada Z aqui eu faço ele vir aqui na imagem dele. Aliás, o software tem isso, você tem aqui os complexos, aí você pode clicar no pontinho aqui, você pode entrar com os coeficientes do polinômio, só que eles entram escrevendo, eu quero entrar podendo clicar. Porque eu dou um polinômio, digamos, de grau até 10, aí eu tenho que dizer quem é o A0, quem é o A1 e tal, né? 3 mais 5i, não sei o que, até bonitinho, dá para escrever 3 mais 5i e tal, mas seria legal você abrir uma janelinha com plano complexo e dizer A0, A1, tal. E aí fazer o negócio. E se você quiser, você muda só clicando e arrastando, né? Hã? Não, a partir dos coeficientes, eu entro com os coeficientes. Os coeficientes são esses aqui. Já complexos, isso é tranquilo. Não, eles já são complexos. Não, já tem o software, ele já faz isso. Já está na página, inclusive, do curso. Então, uma das coisas que ele faz é isso, ó, você pode clicar o ponto aqui, e aí o pontinho sai andando assim até a sua imagem aqui assim. Para usar uma vez isso, para você entender, não, realmente, função é isso, clica o cara aqui, aí ele vem para a imagem dele aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou procurar, o que eu estou procurando? Eu estou procurando um cara aqui, cuja imagem vem parar aqui no zero. Pega um cara, vem parar aqui no zero. Eu sei o seguinte, né? Eu vou supor que esse A0 é diferente de zero, senão zero já seria raiz. Né? Porque aqui tem o A1, Z. Então, se o A0 fosse zero seria raiz. Então, tem um A0, que é algum cara que está... Eu costumo desenhar ele aqui assim. Mania que eu tomei. Então, então, se você pegar o zero, você leva e traz aqui. Eu estou procurando alguém que vem aqui. Obviamente, o que eu faço? Eu posso talvez fazer uma estimativa, não sei, posso tentar a sorte. Eu pego aqui, desenho esses, né, pego a tela aqui e mando o meu programa varrer a tela, pixel a pixel, até eu achar alguma coisa que seja quase zero, coisa assim. A minha ideia é fazer a mesma coisa. Então, eu até gosto de imaginar o seguinte, que esse programa foi feito muitos anos atrás, os computadores eram meio lentos, mas a ideia era, em vez de varrer assim, varrer em círculos. Quer dizer, para cada R, você dá um círculo CR e faz o R aumentando, né? De zero, aumentando de zero a infinito. E vai, então isso aqui está varrendo o plano complexo. Se tiver raiz, para algum R vai ter que passar por aqui.
E aí você faz isso pelo menos para ficar olhando, ver o que está acontecendo e tal. Né? E o fato é que para cada círculo aqui você tem uma curva aqui que é uma curva fechada, né? Que é a imagem dele pelo polinômio. Quer dizer, o polinômio faz isso aqui. Agora, uma coisa eu sei, ó, o círculo de raio zero é levado aqui. E os círculos de raio pequeno vão estar aqui perto. Então, digamos assim, esse C indicar que o epsilon é um pequenininho, vai parar por aqui. Quer dizer, esse é o P de C epsilon. Esse cara daqui dá uma voltinha, percorre o círculo uma vez, aqui roda assim. Isso basicamente por quê? Porque para Z pequenininho, todos esses caras são muito pequenos em relação ao A0. Então, na verdade, é o A0 mais uma coisinha pequena. Então, é isso aqui. Então, digamos, epsilon pequeno, vou chamar de R pequeno, né? R pequeno, o que é essa curva CR? Né? CR é uma função de 0,2π em C, que a cada t me associa R cosseno t mais I seno t. C igual a R2. Então, quando eu faço cosseno t mais I seno t, eu percorro o círculo, como está multiplicando por R, o círculo de raio R, o R só que varia. Então, uma programação também, mais ou menos. Bom, e aqui, P de CR vai de 0,2π em C e leva cada T em P de CR de T. Então, para R pequeno, eu posso dizer que o número de voltas de P de CR em torno de 0, isso daqui é 0. Tranquilo. Agora, eu conto essa história, na verdade ela não aconteceu, mas eu sinto como se ela tivesse realmente acontecido. Para mim ela aconteceu. Né? Eu fiz esse programa, eu não, um aluno meu, realmente tem um aluno meu que fez isso, sei lá quantos anos, deve ter uns 30 anos, uma coisa assim. E ele sabia Java na época, era o homem que sabia javanês, Bogado. O Bogado sabia javanês. E ele programou esse negócio em Java, essa coisa e tal. Aí eu imagino que o problema é que os computadores na época eram meio lentos, então calcular isso, fazer essa curva aqui demorava, né? Então fazer o R aumentando devagarzinho aqui assim, e a curva ia crescendo, mas era muito lento. Aí eu começo a ver o negócio está aqui assim, aí eu tenho que almoçar, saio para almoçar e a minha curva está aqui assim, dando 0 voltas, aqui assim. Aí eu vou almoçar e tal, me distrai no corredor, conversa, esqueci, tinha uma reunião, aí volto, né? E o programa, ele tem um detalhe assim, que você tem uma funcionalidade que você pode manter esse cara dentro da tela. Vai ajustando a escala de maneira que a curva está toda dentro da tela o tempo todo. Tá? E aqui nessa janela eu esqueci essa funcionalidade. Então, o que aconteceu? Eu fui almoçar e voltei, né, e encontrei a seguinte situação. Aqui não tinha nada, e aqui tinha isso. O que eu posso concluir? O que aconteceu enquanto eu estava almoçando? O R cresceu, saiu da tela, eu esqueci de manter dentro da tela, ele sumiu daqui. Mas a imagem está aqui. Quantas voltas ela está dando aqui? 3 voltas, né? Então,
Então, para algum R grande, que já está até fora da tela, o número de voltas é 3. Quer dizer, N de P de CR, Rzão, 0, é igual a 3. O que eu posso garantir? Alguma vez passou, provavelmente 3 vezes, né? A não ser algum daqueles casos esquisitos de cruzar assim. Mas pelo menos uma vez tem que ter passado, porque se não tivesse cruzado, o número de voltas não tinha mudado. Então disse, porra, tinha raiz e eu não vi. Mas eu até posso hoje, assim, o programa já é mais rápido, eu posso fazer vários experimentos assim, e realmente toda vez acontece isso, começa perto do A0, vai crescendo e tem uma hora que passa aqui. E a única coisa que eu tenho que fazer para demonstrar o teorema é mostrar que realmente, qualquer que seja o polinômio, para algum R suficientemente grande, esse número de voltas é maior que 0, é diferente de 0. Tá legal? É só o que falta. Se eu provar isso, acabou. Demonstrei o teorema. Então, observa. Tem uma maneira simples de ver isso, assim meio computacional, mas eu queria fazer uma demonstração, né? Assim. Então, o que eu sei? Olha só. Eu sei o seguinte, que se eu pegar um R bastante grande, né, quando o R é pequeno, o A0 é muito maior do que o que tem aqui. Mas quando o R é grande, vou escrever esse polinômio assim, um pouquinho, né, P de Z é igual a Z elevado a N mais a N menos 1, Z elevado a N menos 1, mais A0, e chama esse cara daqui, né, de V. Tá? Depende de Z, mas é um V. Né? Observa o seguinte, quando o Z é muito grande, quando o módulo de Z é muito grande, esse cara é de grau N e esses caras são de grau menor. Então, isso daqui é muito maior do que isso. Claro? Pensa assim, pensa o maior desses coeficientes aqui e faz o Z muito maior que o maior desses coeficientes. E, com certeza... Né? Inclusive, quem tem uma mente mais computacional já saca de cara que se o R for muito grande, se você calcular o Z elevado a N e plotar, e calcular o P de Z e plotar, eles vão estar no mesmo pixel. Claro? Porque se você plotar, significa que você fez uma escala tal que esse cara cabe na tela. Se ele cabe na tela, é porque o Z elevado a N, imagina, você tem aqui 1000 pixels para colocar, né? O Z elevado a N pode ser 10 a quanto você quiser, ou 2 a quanto você quiser, se você for um binarista radical. Né? Então, para ele caber na tela, você vai ter que... O tamanho dele vai ter que diminuir, vai ter que ser dividido por alguma coisa grande. Né? E como esse cara daqui é muito pequeno em relação a esse, quando você dividir esse por vamos dizer, esse cara aqui por uma coisa muito grande para ele caber aqui, esse daqui vai praticamente ser 0, de maneira que na hora que você plotar vai estar no mesmo pixel. Né? Mas eu não quero fazer essa... Vou só observar o seguinte, para R bem grande, não importa qual seja o R, na verdade, para R bem grande, quando eu dou uma volta aqui, né, esse aqui é o R cosseno T mais I seno T, esse cara daqui, que é o R elevado a N cosseno de NT mais I seno de NT, que é esse cara daqui elevado a N, a gente viu na última aula, né? Quando eu elevo a N, o R é elevado a N e o ângulo é multiplicado por N.
Então, quando esse cara dá uma volta, quer dizer, quando ele anda aqui 2π sobre n, o daqui dá uma volta. Quando ele anda mais 2π sobre n, aqui dá outra volta. Então, isso daqui, na verdade, né, está dando n voltas aqui. Tá legal? E o P de Z, então você tem uma curva, vamos dizer, C0, né? Isso aqui é igual à curva C0 de T. Né? Não é o mesmo C daqui, tá bom? Tá? Vamos dizer assim, um cetil zero de T. E aqui está o V de T, ó, V de T. Vamos chamar esse cara daqui de Q de Z. Então, chama de V de T o Q de R cosseno T mais I seno T. Q disso daqui. Como esse cara daqui é bem grande, isso daqui é pequeno em relação a isso. Então, eu posso garantir que se eu pegar aqui o C0 de T, o V de T é alguém que é pequeno em relação a isso. Tá legal? Não? Eu estou dizendo o seguinte, ó, isso aqui é um polinômio, cálculo 1. Polinômio, termo de grau n, quando, né, P de x, quando x é grande, o x elevado a n é o cara que é maior. Como aqui o módulo de z elevado a n é o módulo de z elevado a n, essencialmente é a mesma coisa. Quer dizer, esse cara daqui é muito maior do que isso daqui. Tá? Então, para R grande, quando eu boto aqui em escala, esse cara daqui é enorme, o z elevado a n é enorme, e esse Q de Z é relativamente pequeno. Eu nem preciso de um R tão grande, só preciso garantir um R tal que isso daqui aconteça assim. Vai acontecer. Mas olha só, quando eu faço o P de CR de T é igual a o Z elevado a N aplicado no cara aqui, que é o C0 tio de T, mais o V de T. E eu acabei de ver que se eu andar, né, se eu fizer C0 tio de T mais SV de T, eu vou andar desse cara até esse daqui, que é exatamente o P de CR, sem passar pela origem. Portanto, com a mesma certeza que eu tenho de que para qualquer R, a imagem dessa curva por z elevado a n vai dar n voltas aqui, eu garanto que para R grande, a imagem dessa curva aqui pelo polinômio vai dar n voltas aqui. E, portanto, quando eu ando de R igual a 0 até um R bem grande, esse número de voltas varia de 0 até o grau do polinômio. Então, o grau do polinômio é maior ou igual a 1, mudou o número de voltas, portanto, passou por aqui. Ok? Então, é isso. Exercício, ensine isso para alguém. Para saber se você entendeu mesmo. Né? Esse é um teorema que a gente usa, a gente precisa dele, a gente precisa garantir em muitas circunstâncias que um certo polinômio tem raiz complexa. Estou aceitando algum voluntário para dar uma ajeitada, dá uma olhada no software, está lá na página, tem umas coisas... É em Java. Aí é demais, né? Pô, demais por quê? É triste. Mas... Não, se você quiser mudar, fazer já direto em HTML, tá, uma coisa assim. Eu faço um programa
Bom, não é possível que alguém aí não seja capaz de fazer isso. O programa já está rodando, é só os ajustes de interface, entendeu? Não é nada de complicado. Bom, que horas são? Caramba! Eu ontem saí, dei uma palestra para os alunos de licenciatura, só que eu ensinei a parte de números complexos antes. Então, acho que eu vou ter que falar do teorema de Brouwer. Não, eu achei que ia ser mole, né? Porque afinal é muito simples. Na parte difícil foi um pouco, quer dizer, tinha que fazer, né? A parte que dá um certo trabalho para você ensinar para o amigo mais novo são os números complexos, né? Principalmente a parte de que roda realmente. Né? Mas é isso. Mas tem um outro teorema que a gente ganha de brinde, que é o teorema de Brouwer, que aparentemente não tem... Se você pensa o teorema fundamental da álgebra como, né, só o enunciado dele, sem a geometria por trás. Mas o teorema de Brouwer é claro, né, que tem uma parte que a gente vai discutir um pouco mais à frente no curso, talvez até hoje, é a questão do número de voltas, como é que a gente define esse número de voltas. Tem uma maneira de definir, que é pela variação de ângulo e tal, que entra até integral e tal, então pode ser, mas obviamente quando você vai falar para uma criança, você fala o número de voltas, não precisa, assim como quando você fala, né, de números reais, ninguém chega para uma inocente criança e diz, um número real é o limite de uma sequência de números racionais, que é o que é um número real. Vocês, até chegarem aqui na universidade, talvez nem tivessem jamais pensado em uma coisa tão obscena. Cada idade tem as obscenidades novas, né, para você se divertir. Bom, o teorema de Brouwer, eu vou dar a versão dele bidimensional. Vamos chamar de B igual ao conjunto dos pares ordenados XY pertencentes a R2, tais que X2 mais Y2 é menor ou igual a 1. Quer dizer, é o popular círculo unitário. Eu nunca sei se é o círculo disco, vamos chamar de disco unitário, tá? Está aqui o B. Por comodidade, eu vou chamar também de S, o bordo de B, que é igual ao conjunto do XY pertencentes a R2, tais que X2 mais Y2 é igual a 1. E o teorema diz só o seguinte, que se você tem uma F de B em B contínua, então existe P0 pertencente a B, tal que F de P0 igual a P0. Tem um ponto fixo. Toda função contínua do disco no disco tem um ponto fixo. Tá? De certa forma, eu vou usar uma coisa assim, de que toda curva fechada contínua, você tem uma curva fechada contínua que não passa por um certo ponto, tem um número de voltas em torno daquele ponto. Então, isso está dizendo que a imagem desse ponto é o próprio ponto? Quer dizer, você tem assim, para cada ponto P, você tem aqui o F de P. E tem um P0, uma das versões é dizer que você, sei lá, mexe o café na xícara e espera parar, porque ele vale também em dimensão 3, qualquer dimensão finita, né? Então no fim tem um ponto lá que está exatamente onde ele estava antes de você mexer. Ou, sei lá, pega um pedaço de papel assim, né? Pega 2 folhas de papel, estavam juntinhas aqui assim, né? Aí pega uma,
a massa toda e chapa em cima da que ficou paradinha lá, e tem um ponto da que você amassou que que vai ficar exatamente em cima do ponto onde ele estava originalmente. Hã? Vou mostrar isso. Tá? E a demonstração é até mais fácil. Quer dizer, ela tem um macetinho, mas o macetinho é só o seguinte, é dizer que esse teorema é consequência do seguinte teorema. Imagina que você tem uma função g de B em S. Então, vai levar o disco todo, só que vai levar no bordo. Contínua. E tal que G de P igual a P para todo P pertencente a S. Então ela pega cada ponto daqui, leva lá para o bordo. Só que os pontos do bordo ficam parados. Isso seria mais ou menos você pegar um tamborim e tentar levar ele todo para o bordo sem rasgar, porque a função é contínua. Obviamente, uma tal função não existe. Então, o teorema diz que G não existe. Vou dizer assim, uma demonstração, vamos dizer, uma versão artística do enunciado, tem um certo choque, né? Assim, não existe. Tá? Então, vou mostrar que não existe uma função assim. Porque se eu mostrar isso, olha só, imagina que não existe esse P0 aqui. Tá? Então, imagina que o teorema de Brouwer seja falso. Eu vou mostrar que se o teorema de Brouwer é falso, então esse teorema, quer dizer, essa função aqui poderia existir. Eu posso criar uma G assim. Que é o seguinte, ó, eu pego cada ponto P, eu pego o f de P, ligo aqui assim, por uma semi-reta, e onde cortar aqui eu chamo de G de P. Então, eu estou levando cada ponto de B para o bordo. Isso é possível porque, como o f de P é diferente de P, então eu sempre posso fazer isso. Isso pode até fazer a conta, é uma função contínua. Supondo que a f é contínua, essa G é contínua. Tá? Porque, vamos dizer, se dois pontos estão próximos aqui, os f estão próximos, quando você cortou ali, vai estar perto. Bom, só que acontece o quê? O que vai acontecer? Se eu tiver um ponto Q aqui, o f de Q vai estar aqui, e aí quando eu ligar assim, o Q vai ser igual a G de Q. Então essa função vai deixar fixos todos os pontos do bordo. E vai levar B e S, continuamente. Então, se o teorema de Brouwer fosse falso, essa função aqui poderia existir. Então, esse teorema seria falso. Então, se eu provar esse teorema, eu garanto que o teorema de Brouwer ia detestar essa demonstração. Hã? Não, porque eu estou dizendo que uma função assim não existe. Digamos que eu provo que essa função não existe. Então, se ela não existe, tem um problema aqui, porque se o teorema de Brouwer fosse falso, eu poderia construir essa função. A única coisa que impede de construir essa função é um possível ponto P0 que fosse igual ao f de P0. Porque eu não posso mais, não tem como ligar, não tem como definir esse cara aqui. Não, o teorema de Brouwer, que eu quero demonstrar, é que toda vez que eu tiver uma função de B em B contínua, vai ter um ponto fixo. Então, pois é, não, se ele fosse falso, eu poderia construir uma G assim. Mas eu vou mostrar que uma G assim não pode existir. Tá? Então, mas olha só, para demonstrar que uma G assim não existe, é uma trivialidade, ó, porque pensa assim, pega aqui o B no R2 e pega aqui o B no R2. Vamos fazer a G. Imagina que a nossa G existe. Então, para cada... Eu pego os circulinhos aqui de raio R e faço o R aumentando. E faço o G do circulinho.
O círculo é uma curva fechada. Então o G dele é uma curva fechada lá. Não importa que ela vai estar achatada aqui no bordo. Quer dizer, aqui é o CR, aqui é o G de CR. É uma curva fechada aqui. Que começa, né? Começa aqui, digamos, ela está assim. Essa aqui é o G de C0. C0 é só o ponto. Então começa aqui, nesse pontinho aqui assim. Tá? Então, e agora, ó, essa curva que começa nesse pontinho vai se deformando, até que quando eu tenho C1, que é o círculo de raio 1, eu vou ter G de C1, ó, quando eu ando aqui no C1, G de C1 é igual a C1, quer dizer, cada ponto aqui é assim. Então, o número de voltas que G de C0 dá em torno de zero, como ele é um ponto, é zero. E o número de voltas que, nem precisava isso aqui, né? Que G de C1 dá em torno de zero é 1, porque ela é. Só que eu não passei pela origem, a origem está aqui, ó, o tempo todo, com certeza eu não passei, porque o tempo todo eu estou aqui em cima. Então não pode variar, o número de voltas não pode variar de 0 para 1 sem eu cruzar a origem. Então essa função não pode existir. Tá? Pelo mesmo argumento que demonstra o teorema fundamental da álgebra. E se essa função não pode existir, toda f assim tem que ter um ponto fixo. Hã? Hã? Essa daqui? É porque ela está restrita a um ponto. Então, a curva que está restrita a um ponto dá zero volta em torno da origem. E vamos dizer, as próximas dela também. Mas no final você vê que está dando uma volta. Então é isso. Surpreendentemente, esse teorema, que é um teorema do começo do século XX, tem uma demonstração usando as mesmas ideias que demonstra o teorema fundamental da álgebra, mas é ainda mais fácil a demonstração. Dá, inclusive, para ver que esse teorema, se eu quisesse ele em R3, seria com superfícies, né? Então eu teria que ter uma coisa assim, um número de voltas que uma superfície fechada dá em torno da origem, mas dá para conceber. Tem partes disso que a gente eventualmente faz com integral. Aliás, eu acho que eu vou aproveitar, já que sobrou tanto tempo, e vou falar um pouco como é que a gente define esse número de voltas usando integral. Estão claros os dois teoremas? São dois teoremas que são teoremas. Eles têm, não é assim, né? Tem livro de matemática que tudo é teorema. O cara demonstra lá uma besteira, bota o nome de teorema. Teorema é assim, né? Teorema de Brouwer é um teorema, tem até nome, é usado, muito usado. Geralmente, boa parte dos teoremas de matemática pura assim são teoremas que afirmam que alguma coisa existe. E eles envolvem algum argumento topológico. Oi? Qual é a aplicação disso? Vamos dizer, eu vou dar uma aplicação abstrata, mas que tem a ver com problemas concretos. Né? Você já sabe o que é um autovetor, autovalor? Não, é uma coisa assim. Mas está sempre ligado, esse teorema, na verdade, ele está ligado a você provar que a solução de algum problema existe. Então, é muito, numa situação, você quer provar que algum problema tem solução, então é um problema de existência. Então, os teoremas de existência, tipo o teorema de Brouwer, são teoremas que vão provar que alguma coisa
algum problema tem solução. E isso tem importância teórica, às vezes, porque você está com um problema que você vai resolver usando o computador, alguma coisa assim. Você tem a garantia de que aquilo tem solução, já é um alento, né? Porque às vezes você pode... eu acho que eu vou adiar, porque vou dizer assim, uma coisa assim... minimamente probabilidade, vocês sabem. Você já brincaram de passar o anel? Você passa o anel? Né? Então, eu costumo dar o exemplo, tem a ver com o algoritmo de busca do Google, tá? Mas eu não gosto de falar em algoritmo de busca, é uma coisa muito assim, prefiro falar em passar o anel. Então, imagina assim, que vocês encheram o saco da minha aula e passam a matar todas as aulas e ficam lá embaixo brincando de passar o anel. Aí, como vocês já sabem um pouquinho de probabilidade, rapidamente vocês mapeiam a probabilidade de cada um passar o anel para cada um dos outros. Tem uma probabilidade positiva. Né? Então você tem uma matriz que dá a probabilidade de cada um passar o anel para cada um dos outros e tal. Isso é conhecido. Então, vamos dizer, se as entradas dessa matriz forem todas positivas, em primeiro lugar, assim, quer dizer, então aí você passa o anel uma vez, outra vez, e cada aula, vamos dizer, terminou o tempo da aula, aí vocês vão para a aula, depois é o que? A aula do Bernardo? Não tem mais nenhuma. Aí vocês, não, então bora. E tal, aí parou ali, continua na aula seguinte e tal. Então vocês vão iterando, na verdade vocês vão iterando a brincadeira e a multiplicação de matrizes. Você vai multiplicando sempre a mesma matriz pelo seguinte: se você tem uma distribuição de probabilidades inicial, você tem um chute inicial de com quem está o anel, no primeiro dia. Né? Digamos que pode ser qualquer um. Aí, a partir daí, a cada rodada, você tem a distribuição de probabilidades com quem você apostaria que está o anel a partir da probabilidade inicial. E isso você vai multiplicando por essa matriz e vai tendo a nova distribuição de probabilidades, a nova. Tá? Essa função, ela no fundo é uma função contínua. Se fossem 3 jogadores, seria uma função contínua do triângulo no triângulo. E pelo teorema de Brouwer, ela tem um ponto fixo. E aí é um pouco mais que o teorema de Brouwer, mas se todas as entradas, vamos dizer, se não existe probabilidade zero do jogador I passar para o jogador J, que é uma coisa hoje muito politicamente correta, né? Porque imagina, se você tem um colega que você nunca passa o anel para ele, ele já pode acusar você de bullying. Então, é melhor você sempre passar o anel, ter uma probabilidade diferente de 0 para cada um. Né? E também você ficar com o anel toda a vida também, porque você nunca passar o anel para você também é uma falta de autoestima e tal. Então, então, se todas as entradas forem positivas, o que acontece é que você vai jogando, e essa distribuição de probabilidades converge exatamente para esse ponto fixo. Tem um ponto fixo pelo teorema de Brouwer e converge para lá. Essa é eu pretendo fazer isso é uma coisa super geométrica, eu pretendo até fazer essa aplicação no curso, mas o teorema de Brouwer aí entra de maneira acessória. Mas toda vez que você tem uma transformação linear que leva os vetores de coordenadas positivas em vetores de coordenadas positivas, é como se você tivesse o primeiro octante. Certo? O primeiro octante são os caras de coordenadas positivas. Então você leva ele para ele. E aí ele meio que fecha dentro dele e você... vou fazer assim o desenho, né? Você tem aqui assim,
Então, o primeiro octante são os caras aqui, x1, x2, x3, todas as coordenadas positivas. Então, isso vai fechando assim. Né? Vamos dizer, você fez uma transformação linear, fecha. Mas acontece o seguinte, se você pegar esse triângulo aqui, o teorema de Brouwer, assim como ele vale no disco, ele vale em qualquer polígono convexo. Então, se você pegar o ponto x aqui, né, esse vetor aqui, x, ele vai parar no AX aqui. Está fora do plano? Hã? Está fora desse triângulo? Pode estar fora do triângulo, mas está com todas as coordenadas positivas. Então, você pode pegar esse cara e voltar até a origem, até encontrar esse cara aqui, que vamos dizer é o atil de x. Tá? Isso daqui, então está aqui o x e aqui o atil de x. Isso é uma função do triângulo no triângulo. O x também está positivo. O x, além de ter todas as coordenadas positivas, ele está nesse triângulo que são os caras da forma x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Aí o A de x está aqui, você projeta, pega a interseção aqui, esse cara também está aqui nesse triângulo. Como é uma função que vai ser contínua do triângulo no triângulo, vai ter um x tal que atil de x é igual a x. O que significa que A de x é igual a um certo lambda vezes x. E esse x, então, é chamado um autovetor e o lambda um autovalor da matriz A, que está sendo usada aqui. E isso, dependendo da situação, tem aplicações. Assim. Por exemplo, tem a questão em economia, isso demonstra a existência de uma mercadoria padrão, numa certa... Tem um cara chamado Piero Sraffa, um italiano que escreveu sobre isso. Ele meio que demonstra isso lá no negócio dele. Eu não entendi porra nenhuma da demonstração dele. Para mim, a demonstração é essa daqui. Tá? Mas é importante lá na teoria dele esse negócio. E tem, outros problemas de matemática que envolvem você provar a existência de um autovetor. Mas, realmente, o teorema de Brouwer é um instrumento... É como, vamos dizer, o teorema de valor intermediário. O teorema de Brouwer é uma versão do teorema do valor intermediário. Porque o teorema do valor intermediário, basicamente, você pode pensar assim, né? Você está levando o intervalo menos 1, 1, que é a bola de raio 1 na reta, nele mesmo. E quando você leva o intervalo de raio 1, esse intervalo aqui nele mesmo, você vai ter continuamente, você vai ter alguma função que vai começar acima de menos 1 e vai terminar abaixo de 1, alguma coisa assim. Não vamos dizer que ela cruze aqui. Pode fazer assim, uma coisa assim mesmo, assim. E o fato é que existe um x, tal que f de x igual a x, você demonstra isso facilmente com o teorema do valor intermediário. Basicamente, o teorema do valor intermediário é o teorema de Brouwer em dimensão 1. E o teorema do valor intermediário é um teorema poderoso para você mostrar a existência de soluções de equações. Então, o teorema de Brouwer é uma versão dele para dimensões maiores. Basicamente, ele é isso. Ele é um teorema poderoso para demonstrar a existência de soluções de problemas. Não consigo, assim, falar uma aplicação mais... Bom, beleza, assim? Bom, mas eu queria falar um pouco sobre como é que é esse número de voltas. Ele tá associado a uma ideia de variação de ângulo. Vou falar assim, variação de ângulo. O Fábio não falou mesmo de curvas parametrizadas, não? Velocidade, nada assim. Pô, filha da puta, ele me pede para fazer umas coisas e não faz nada. Pô. Tudo bem. Na variação de ângulo, a ideia é a seguinte, também é uma ideia muito simples. Ó. Você tem aqui
a origem e tem uma curva, né? Então você faz assim e tal, né? E, vamos dizer assim, tem aqui C de A, C de B, e é uma curva C de AB em R2, menos a origem. Tá? Não, curva é uma função cujo domínio é um intervalo. Uma curva é isso. Aí você pode fazer uma... Quer dizer, tipicamente ela toma valores num espaço vetorial normado, alguma coisa assim, mas... Ou num, não, pode ser num espaço topológico. Em algum espaço, porque a curva você supõe, em princípio, que ela seja contínua, pelo menos. Então tem que ter alguma maneira de dizer que ela é contínua aqui. Mas ela é alguma coisa que leva um intervalo em algum lugar. Né? Aí o pontinho, né, o tempo está andando. O que é a ideia de curva? Você tem o tempo andando aqui e o ponto está se movendo em algum lugar. Então isso aqui é a ideia de uma curva. Ela não quero que ela passe em zero, porque eu quero ver a variação do ângulo visto daqui, da origem. Então, uma maneira que me parece bastante razoável é eu desenhar aqui o círculo unitário. A curva não precisa, ela pode passar aqui por dentro, não tem problema. E aí, olha só, para eu medir a variação de ângulo, eu faço o seguinte, ó, eu boto aqui um ponteiro. Quando eu estou aqui no ponto C de T, o meu ponteiro está aqui assim, né? Esse cara daqui é o U de T. Tá legal? E aí o que acontece? Quando a curva está andando aqui, o meu ponteiro está andando aqui. Como esse círculo é unitário, esse comprimento de arco é a variação de ângulo. Tá? Eu vou, então, roubar um pouco assim, né? Eu vou dizer assim, quando eu tenho uma curva, né, dada por x1 de t, x2 de t, então velocidade, vetor velocidade, né, digamos que isso aqui é c de t, vou botar x de t, y de t aqui assim. Né? Vetor velocidade é o quê? É o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, tempo aqui embaixo, c de t mais h, menos c de t. Fazendo a conta, né, isso aqui é o limite de x de t mais h menos x de t sobre h, y de t mais h menos y de t sobre h. Com um pouco de boa vontade, o limite é a derivada aqui e a derivada aqui. Né? Então, C ponto, a gente costuma usar o ponto aqui, C ponto de t igual a x ponto de t, y ponto de t. É uma coisa, uma notação da mecânica, assim, quando a variável é o tempo, você bota o ponto para ser a derivada. Tá? E com um pouco também de imaginação, ver se dá para acreditar. O comprimento, para calcular o comprimento, eu integro a norma do vetor velocidade. Tá bom? Né? Por quê? Eu pego aqui, para medir o comprimento, eu pego c de t mais h, c de t, e aproximo o comprimento no intervalo por isso daqui. Isso daqui, esse vetor aqui, é esse menos esse. Ele é aproximado por c ponto de t vezes h. Então, vamos dizer, bota ΔT aqui, ΔT, ΔT. Então, como eu quero a norma de c de t mais h menos c de t, isso daqui é aproximado por ΔT, c ponto de t. E aí, quando eu faço a soma desses caras, eu estou somando carinhas assim, no limite, assim, com um pouco de imaginação, é a integral do vetor velocidade.
Então, se eu quiser medir o comprimento aqui, eu tenho o vetor U, eu tenho que pegar e calcular aqui o vetor U ponto de T. Você conta para indicar a derivada? Para indicar que é a derivada. Aliás, vocês sabem que a velocidade é tangente uma curva, né? E aqui, pá, tal. Inclusive, com uma conta simples, a gente mostra que, no caso de você está fazendo um movimento circular, se você pensar a aceleração como derivada da velocidade, você mostra que a componente normal da aceleração tem que ser sempre quadrado da velocidade dividido pelo raio. E não tem física nenhuma envolvida nisso. É uma imposição da geometria mecânica. Quer dizer, para você andar sobre um círculo, você tem que ter, em cada instante, uma aceleração normal igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio. Nem mais nem menos. É isso. Tem que ser. Não é... Eu não sei se chamaria isso de aceleração centrípeta. Às vezes, não sei. Mas tem a força. Quando você faz isso com o barbante, você sente aquela força, ela aparece pelo seguinte: pela rigidez do barbante, você está sendo obrigado a fazer um movimento circular. E como você está obrigado a fazer um movimento circular, você precisa que essa aceleração exista. E a única força que tem ali é a do barbante puxando a pedrinha. Então, essa força aparece porque você está no movimento circular. Mas, bom, não importa aqui. O fato é o seguinte, se você for medir essa variação de ângulo, você vai ter que integrar. Você vai ter que fazer a integral, vamos dizer, pensando assim, integral de A até B, pegar a norma do vetor velocidade e integrar. Isso daria o comprimento do arco aqui. Só que tem um problema nessa história, que é o seguinte, nem sempre, porque isso daqui é positivo, então isso aqui está sempre aumentando. Só que quando eu vou andando aqui assim, tem uma hora que eu chego aqui e o meu ponteirinho começa a andar para trás. Quando eu ando para cá, ele começa a andar para trás. Então, eu precisaria que essa integral ficasse negativa. Então, isso aqui precisa de uma correção. Tá ok? A correção, maneira simples de fazer essa correção, é fazer o seguinte, em cada ponto, você tem aqui, vamos dizer, você tem aqui o vetor U de t, e você pode girar ele de 90 graus, quer dizer, se U de t é igual a x ponto de t, y ponto de t, se você girar esse vetor de 90 graus no sentido aqui trigonométrico, você obtém esse vetor que eu vou botar aqui, que é U ortogonal de t. E esse U ortogonal de t é igual a... Aliás, aqui o U não tem ponto, né? O U é menos y de t, x de t. Tá legal? Esse cara é perpendicular a U. Né? O produto escalar dá zero. E a orientação do U para o barra é positiva. Você calcula o determinante, vê que dá positivo, dá 1. E esse cara é unitário, então esse aqui também é unitário. Então aqui, esse U perpendicular, ele é um vetor unitário tangente em cada ponto. E apontando para o lado em que o ângulo aumenta. Então, se eu trocar isso daqui, troca isso pelo seguinte, por U ponto de t escalar U de t. Porque, olha só, como esse U ponto também é tangente, né, ele e o barra estão alinhados.
O barra, quer dizer, o ortogonal, aponta na direção positiva. Quando o tangente apontar na posição positiva, são dois vetores unitários apontando para a mesma direção. Então, esse produto escalar, né, isso daqui vai dar, vou escrever mais para cá, vai dar a norma de o ponto, se o ponto, vamos dizer, estiver apontando para cá. E vai dar menos a norma de o ponto se ele estiver apontando para cá. Por quê? Porque o ortogonal sempre aponta para lá. Então, nesse caso aqui, ó, quando você estiver assim, o ponto está apontando para cá e o ortogonal está apontando para lá. Então, vai dar negativo. Então, quando você quer que esse integrando dê negativo, porque o ponteiro está recuando, esse número vai dar negativo. Vai ser igual a esse, só que vai ser negativo. Quando o ponteiro estiver andando para lá, e você quer isso aqui, o resultado vai ser isso aqui. Então, você troca nessa integral e faz a integral de u ponto de t escalar u ortogonal de t dt. Esse símbolo de ortogonalidade? Hã? Esse símbolo de ortogonalidade? Quer dizer, eu estou dizendo, isso aqui eu estou criando um símbolo para dizer que eu girei o vetor de 90 graus no sentido trigonométrico. Tá, a definição está aqui. Ó. Entenderam isso? Quer dizer, esse daqui é tangente, e ora ele aponta para lá, e aí eu quero que a integral seja positiva, ora ele aponta para cá, eu quero que ela seja negativa. Esse daqui também é tangente, só que ele sempre aponta para lá. Então, quando eu quero que seja positivo, isso é positivo. Quando eu quero que seja negativo, isso é negativo. Então, se eu fizer isso, esse cara mede a variação de ângulo, do tempo A até o tempo B. Posso pegar dois tempos quaisquer. Tá? O que isso tem a ver com o número de voltas? Bom, quando eu fizer uma curva fechada, cada volta corresponde a uma variação de ângulo de 2π. E quando eu andar no sentido horário, cada volta corresponde a uma variação de menos 2π. E aí isso dá, essa integral daqui, dá a integral de A até B de menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2 dt. Fazendo a conta aí. Tem um vídeo também que faça essa conta. Então, isso permite, vamos dizer assim, que o número de voltas permite a você dizer, então, digamos que você tem aqui uma curva que não passa por zero, fechada. Então, o número de voltas de C em torno da origem é igual a 1 sobre 2π, integral C de AB em R2 menos 0,0, C de A igual a C de B. Então, integral de A até B de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 dt, onde C de t igual a x de t, y de t. Aí já ficou, aí já não é mais, quer dizer, vai poder ensinar para as crianças, mas vai ter que esperar talvez uns 2.000 anos, uma coisa assim, né? Ou 3.000, não sei, né? Aquelas coisas, imagina, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é 2.000 e, sei lá, 2.000 e tantos anos, né? E era o máximo, Pitágoras. Agora vocês aprenderam isso no colégio, né? Então, isso aqui também, né? Daqui a 2.000 anos, no colégio não é nada demais, né? Mas aqui, então, a gente fica com uma versão mais erudita do número de voltas, uma definição envolvendo integral, que já exige que a curva seja, vamos dizer,
precisa que a derivada seja integrável, né? Então, vamos dizer, curva C1, vamos dizer assim, para não ter problemas. Mas depois, por aproximação, a gente pode passar para as curvas contínuas também, esse número de voltas com essa definição. É legal, dá para demonstrar coisas aqui assim, né, com essa definição, mostrar coisas mais rigorosamente, mas talvez perde um pouco da poesia, ou dá um pouco de poesia integral, né? Integral passa a ser uma coisa também que tem a ver com essas histórias assim. Então, vamos dizer, o nosso curso, vamos dizer, na próxima etapa, na semana que vem, vai caminhar para a gente trabalhar com curvas parametrizadas. E aí definir velocidade, aceleração, curvatura, essa coisa, variação de ângulo, área varrida. A lei de Kepler, já ouviu falar? Então, as leis de Kepler. Kepler foi um astrônomo que, vamos dizer, predecessor do Newton. O Kepler estudou, na verdade, tinha as observações do Tycho Brahe, que fez milhares de observações lá sobre os planetas, e o Kepler, parece que o Tycho Brahe deu umas dicas para o Kepler, assim, mas o Kepler olhou aquilo e formulou 3 leis sobre o movimento planetário. Uma delas dizia que os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol num dos focos. Já era um problema porque tinha toda uma teoria, né, não só geocêntrica, mas também dizendo que as coisas tinham esferas e tal, lá, órbitas elípticas. E a outra coisa, acho que a segunda lei de Kepler, diz o seguinte, que se o planeta anda daqui do tempo T1 até T1 mais H, e anda daqui do tempo T2 até o tempo T2 mais H, essa área que ele varre aqui assim, e essa área que varre aqui assim, são iguais porque esse H é igual a esse. Hã? Não, ele diz as órbitas são elípticas e, primeira lei, são elípticas. Segunda, varre áreas iguais em tempos iguais. E tem uma terceira que diz que relacionando, eu nunca sei, acho que é o cubo do período com o quadrado do eixo maior. Pois é, relaciona, eu nunca sei se é o cubo do período com o quadrado do eixo maior da elipse ou o cubo do eixo maior, acho que é isso. E o cubo do eixo maior. Bom, não importa, uma coisa assim. Mas uma coisa que é fantástica é o seguinte, essa lei de Kepler não tem nada a ver com elipse. Ela tem a ver, se você, lei da gravitação, a força é assim. Ou seja, quer dizer, você tem um ponto e tem uma curva e a aceleração, a ponta está sempre, a aceleração é um múltiplo desse vetor que liga esse ponto a esse aqui. Tanto pode ser apontando para cá como para lá. Então, se isso sempre acontece, a aceleração está sempre assim, então varre áreas iguais em tempos iguais. E é uma coisinha assim, vamos dizer, você tem uma fórmula para calcular essa área usando integral, e aí você deriva e pronto. É uma coisa... Então vamos fazer umas coisas assim, que até como o Fábio vai falar de movimento planetário, de alguma maneira ele vai mexer com essas coisas também. Mas então, nós vamos passar um tempo depois vamos dizer, a partir da semana que vem, trabalhando com curvas parametrizadas, estudando coisas envolvendo derivadas integrais. E depois retornaremos à álgebra linear. Na aula que vem, não sei o que eu vou fazer na aula que vem, porque
Eu pretendia dar isso que eu dei até agora em 8 aulas, quando em 7 posso, sei lá, inventar alguma coisa para fazer, ou de repente vocês dizem, caralho, vou ter que estudar porque a prova vai ser foda, então você estuda feito um louco hoje, amanhã, e quinta-feira vem cheio de dúvidas, e aí eu não consigo nem avançar porque você faz a falta, eu levo outra e vou ter que ficar tirando dúvidas, mas em princípio é por aí que nós vamos caminhar. Mas assim, fechando, teorema fundamental da álgebra, teorema de Brouwer, tudo bem? Número de voltas, tudo bem? Então, todo mundo então tem a missão de ensinar pelo menos um desses teoremas para alguém. Eu sinto assim que o teorema fundamental da álgebra é um teorema que todos os professores de ensino médio deveriam saber, assim, saber essa demonstração para irem para a sala seguros do teorema, até a dizer, não, o teorema fundamental é uma coisa simples, eu posso ensinar para vocês, então, em vez de ficar aquele mistério. Não, né? Bom, então, por hoje é isso, estamos conversados.